Olá, leitora! Olá, leitor! Meu nome é Kátia Chiaradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da obra Histórias para Quase Todos os Gostos, de autoria de Moacir Scliar. Moacir Scliar nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1937. Filho de imigrantes judeus russos, passou parte da sua infância no bairro judeu do Bonfim. De formação, é médico e exerceu a medicina grande parte da vida no atendimento à saúde pública, combatendo doenças que assolavam a população de baixa renda, como a varíola, a febre amarela e a paralisia infantil. Como médico, também exerceu a carreira docente ensinando medicina. Embora fosse um médico comprometido com a profissão, em paralelo, seguiu sua carreira literária, tornando-se também romancista, contista, cronista e autor de histórias infanto-juvenis. Da sua biografia como judeu e médico, herdou os principais temas que percorrem sua história. Autor múltiplo e versátil, além de transitar em diversos gêneros, também consegue, sem perder a qualidade estética que lhe é muito característica, transitar entre o fantástico e o cotidiano, entre a literatura mais agressiva e crua e as histórias inspiradoras para crianças. Meu nome é Moacir Scliar, eu sou de Porto Alegre e escrevo desde criança. Tenho hoje cerca de 80 livros publicados, vários deles traduzidos, muitos deles premiados. Sou colaborador de vários jornais e revistas aqui no país, no exterior. Viajo muito para palestras e outras atividades literárias e sou membro da Academia Brasileira de Letras. E aí eu lia o que os meninos da minha geração liam, né? O nosso grande escritor, e até hoje eu considero um grande escritor e acho que é realmente assim, é um dos expoentes literários do Brasil, não só em termos de literatura infantil, mas principalmente em termos de literatura infantil, que era Monteiro Lobato. Depois os livros do Érico, né, pouca gente lembra, mas o Érico tinha também, ele diversificava a atividade literária dele, ele escrevia muitos livros para crianças e adolescentes, né? E livros de aventuras, né? Inclusive tinha uma coleção chamada Terra Mar e Ar, né? Então tinha os livros do Tarzan, que eu li todos, né? E livros de aventuras, A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, por exemplo, é um livro que eu lembro muito, né? E todos esses livros, né, eles me ensinaram várias coisas de maneira diferente, né? Me ensinaram, primeiro, a mobilizar a imaginação, me ensinaram o valor de contar uma história, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante, é a espinha dorsal da literatura, é uma história bem narrada. O cuidado com a palavra, né? E a emoção, né, que é escrever e que se transmite ao leitor quando o escritor é bem sucedido. Eu sei que um livro é promissor quando eu não consigo parar de escrever, né? Quando eu sou obrigado a varar madrugadas, né? Bom, aí eu penso, se esse livro está me dando prazer, né, talvez ele dê prazer para o leitor também, né? Agora, uma coisa é certa, se o escritor não tem prazer em escrever, o leitor não terá prazer em ler, né? Histórias para Quase Todos os Gostos é uma coletânea de contos que chama atenção pela temática, mas seduz pela linguagem. É fácil de se perder nas escolhas cirúrgicas dos adjetivos que descrevem os personagens, na sintaxe impecável que apresenta a ação e no modo como os narradores conduzem as histórias. De maneira mais ou menos explícita, os contos falam sobre a humanidade e sobre os caminhos que a violência entre humanos cria rumo à animalização. O primeiro conto é bastante ilustrativo do poder simbólico imprimido por Scliar e seus personagens. A vaca nos conta a relação de um marinheiro náufrago e a vaca Carola, que o carrega do mar à terra firme, o alimenta com seu leite e com sua carne, e com ela ele se relaciona sexualmente. O narrador em terceira pessoa descreve friamente cada uma dessas etapas que redundam em mutilações até a morte da vaca Carola. O marinheiro sobrevive e consegue ser resgatado da ilha, enriquece com o passar dos anos e inclusive acumula inúmeras vacas.
Ao final da narrativa, e rompendo com os choques das cenas de violência, uma violência de ordem simbólica nos é trazida pelo narrador. Numa viagem de navio para a Europa, o marinheiro avista uma mulher descrita com um busto opulento e que se apresenta como Carola. Scliar também imprime muito de sua biografia nas narrativas e não faz de maneira simplista. Mais do que meramente ambientar os contos dentro da temática do judaísmo, por exemplo, Scliar extraiu dele elementos que vão desde o pastiche da linguagem bíblica, como acontece em As Ursas, até um conto totalmente inspirado pelas pragas do Antigo Testamento, as pragas, em que as mesmas pragas reaparecem em um novo contexto, enumeradas uma a uma e descrevendo como o patriarca da família, para se livrar delas, é capaz de ir às últimas consequências, como se alimentar de gafanhotos e ver o primogênito morrer em seus braços. Os contos dramáticos não optam apenas pela agressividade. Há contos mais líricos, como é o caso de Trem Fantasma, que nos transporta até a relação de amizade entre um jovem e uma criança próxima à morte, e para realizar o sonho da criança de ver um trem fantasma, esse jovem mobiliza toda a família e constrói ele mesmo o brinquedo. Embora haja humor em alguns contos, como é o caso de A Orelha de Van Gogh, na figura de um pai que sempre dá um jeito de conseguir dinheiro, o que predomina nos contos tragicômicos de Scliar é o sarcasmo. É o caso do super-herói Shazam, que ironicamente mata a amada mortal durante o ato sexual, ou mesmo o velho Marx, que vem ao Brasil para se tornar um rico capitalista. Mais do que estratégia para a construção do sarcasmo, a ironia parece ser a base de todos os contos. Sabemos que todo livro literário, sendo ao mesmo tempo uma leitura e uma escritura de um autor acerca de seu mundo, é tematicamente transversal. Igualmente, ao ser lido por um amplo universo de diferentes leitores, todo livro literário é tematicamente múltiplo. Considerando a dicotomia ainda com relação ao tema de oferecer resistência e ao mesmo tempo não ser um impeditivo, esse livro pode ser considerado um modelo. Isso porque as histórias oferecem uma ampla gama de interpretações e justamente pelo seu caráter simbólico favorecem a construção de significados plurais que dialogam diretamente com o universo do jovem leitor. Cada nova camada interpretativa criada por um novo leitor permite que outra história possível, para outro gosto possível, se escreva. Além da questão temática, estamos diante de uma obra que trabalha com especial qualidade o gênero conto. Os contos são definidos, quando comparados a romances, como narrativas curtas, autônomas e com poucos personagens, com espaço, tempo e enredos variados. O teórico e crítico Ricardo Piglia, para quem o conto é um universo em miniatura, explica que este gênero conta uma encruzilhada, uma passagem, é um experimento com o marco e a noção de limite. Essa definição é muito adequada ao que Scliar constrói. Em História para Quase Todos os Gostos, os textos são de rápida leitura e ainda assim são capazes de construir universos inteiros para os quais o leitor transita. O universo rural das pragas, a casa do anão na televisão, a ilha da vaca, entre outros. Enfim, consegui mostrar por que esse livro é tão legal e você definitivamente deveria lê-lo? Então, boa leitura!